Senhor Jesus, eu preciso de um milagre, um sinal, um prodígio, uma maravilha em minha vida. Senhor Jesus, eu preciso de um milagre, um sinal, uma maravilha em minha vida. Manifesta, Senhor, manifesta, Senhor, oh, eu creio em Ti, no Seu poder. Manifesta, Senhor, manifesta, Senhor, oh, eu creio em Ti, no Seu poder. Glória a Deus, Espírito Santo de Deus, manifesta o seu poder. Glória a Deus por povo que está aqui, povo abençoado de Deus. Glória a Deus pela vida de vocês. Não fiquem tristes, abençoados, como os discípulos de Jesus. Não fiquem tristes, porque o Senhor Jesus, Ele fez uma reunião com os discípulos dEle. Ele fez uma reunião com os discípulos dEle e Ele disse, eu estou indo. E eles se entristeceram. Eles se entristeceram. Mas vocês não vão ficar tristes, porque vocês não são da carne. Naquele tempo, eles ainda não haviam recebido a graça. Então, eles estavam acostumados com Jesus. Mas vocês não, abençoados. Nós estamos hoje numa nova aliança, acostumados com o nosso Espírito Santo que habita em mim. O Espírito Santo que habita em nós. Quem recebe, abençoados? Quem está agraciado? Quem sabe hoje que a graça, hoje, que o Espírito Santo de Deus habita em nós? Diga bem forte, abençoados. O Espírito Santo de Deus habita em nós. E eu não vou ficar triste porque o Mestre não está aqui. Porque o Mestre está habitando em mim. Então, essa é a graça, abençoados. Não entristeçais o Espírito Santo. Quando vocês chegaram aqui, talvez vocês pensaram que o Marcos Gomes ia estar aqui, não é? Não, abençoados. Hoje o Espírito Santo de Deus, Ele habita em nós. E hoje o Senhor, Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele é o Deus. Ele não pede conselho. Ele quer fazer e Ele faz as coisas e pronto. Amém, abençoados? Ele faz as coisas do jeito dEle. Um dia, mais cedo ou mais tarde, nós temos um ente querido, uma pessoa querida, um pai, uma mãe, um irmão, um amigo querido nosso. Mas um dia Deus leva, abençoados. Um dia Deus tira daqui e põe ali, tira daqui e põe ali, tira dali e põe aqui. E Ele não pede conselho para ninguém, porque Ele é Deus, Ele é Pai, Ele é poderoso para fazer. E Ele faz qualquer coisa, abençoados. E nós não devemos questionar a Deus. Não devemos questionar a Deus. Todos chegaram aqui hoje. Todos chegaram aqui hoje. Quem vocês aguardaram em encontrar? O mestre, o apóstolo Marcos Gomes. Mas ele não está, abençoados. Quando o apóstolo Marcos Gomes mandou uma mensagem para mim na segunda-feira, abençoados, eu não pensei. Eu não pensei se eu ia vir ou se eu não ia vir. Eu disse, eu vou, porque é o que o Espírito Santo tem preparado para nós, abençoados. Ele tem. E Ele vai fazer o que Ele quer. E a palavra do Senhor, ela diz que nós somos homens. Nós não somos homens para retroceder. Nós não somos homens para retroceder. Nós somos homens para avançar. Somos ovelhas escolhidas do Senhor para avançar, abençoados. E ir por um caminho. Ir por um caminho onde o Senhor já nos direcionou. Essa é a graça, abençoados. Essa é a graça. Então, eu tenho uma palavra para vocês, abençoados. Glória a Deus pela vida de vocês, que estão todos aqui hoje.
Glória a Deus pela vida de vocês que estão aí no YouTube. Meu nome é Maria. Então, eu tenho um canal. Graça sobre Graça Macedo. E eu congrego aqui, abençoados, no MGA. Aqui em Santo André. MGA, Rua Oratório, 5008, Jardim Ana Maria, Santo André, São Paulo. É aqui que eu estou, abençoado. E tenho um canal por conta que a graça me foi revelada. E eu sou eu sou uma evangelista nata da graça. Eu amo a graça, abençoados. E um dia o Senhor me deu um canal. Eu amo tanto a graça de Deus que eu tenho um canal no YouTube para falar da graça e do apostolado. Para falar hoje, abençoados, como eu recebi a graça e como que o Espírito Santo de Deus me trouxe aqui. Hoje, na graça e no apostolado, todos nós sabemos, oh, abençoados, que nós somos dirigidos pelo Espírito Santo, que Ele dá a direção. É o Espírito Santo que move, abençoados. É o Espírito Santo que nos ajuda. É o Espírito Santo que nos guia. É o Espírito Santo, o mover é do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus é quem coloca as palavras na nossa boca, abençoados. Eu não sei quanto tempo eu vou ficar aqui, se eu vou ficar 30 minutos, se eu vou ficar 40, se eu vou ficar 1 hora. Eu vou ficar o tempo que Ele me conceder. Amém, abençoados? Então, eu vou ler aqui uma palavra para vocês. Ela está aqui em Amós. Abram a Bíblia de vocês em Amós 3, verso 7. Vamos ler juntos. Vamos ler juntos. Então, quando o profeta me chamou, quando o apóstolo Gomes me chamou, abençoados, eu não parei para pensar. Eu vou lá. Eu vou saber como é pegar nisso aqui. E aqui eu estou, abençoados. Então, vamos ler aqui. Amós 3, verso 7, que vocês vão saber porque eu estou aqui. Amós 3, verso 7. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos e profetas. Certamente, abençoado, eu não estou aqui sem antes o Espírito Santo de Deus ter dado uma direção ao apóstolo Marcos Gomes. Porque Jesus, ainda no tempo de sua carne, ele direcionou os discípulos dele. Então, Jesus, ele disse, vocês vão aqui. Não é? Lá em Mateus 10. Então, o Espírito Santo, ele direciona. Então, abençoados, é assim na graça. E hoje eu estou aqui, com a ajuda do Senhor, porque nós não fazemos nada sem o nosso Senhor. Somos dependentes dele, abençoados. Somos dependentes do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele move. O Espírito Santo de Deus leva. O Espírito Santo de Deus tirou Davi da onde ele estava. O Espírito Santo de Deus tirou Ezequiel, levou Ezequiel. O Espírito Santo de Deus deu ordem a Isaías. Isaías, desce a casa do oleiro. Então, o Espírito Santo de Deus, ele faz o que ele quer. Ele te tira daqui e ele te põe aqui. Ele tira daqui, ele põe você para cá, ele põe você para lá. E não é assim, abençoados? Este é o mover de Deus. Alô, abençoados, este é o mover de Deus. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Essa é a palavra. Então, eis-me aqui. Eis-me aqui, abençoados, para ser guiada pelo Espírito Santo. Eis-me aqui para fazer um trabalho de evangelismo. Hoje eu estou aqui, abençoados, para me dizer como eu cheguei aqui no MGA. Como
eu cheguei no MGA. E como a graça me foi revelada. Esse é o foco. Maria, o que é que você está fazendo aí hoje? Eu vim dizer para vocês como eu recebi a graça. Como eu recebi a graça e como eu cheguei ao MGA. Primeiro, parte A, depois nós vamos para a parte B. Como recebi a graça. Abençoados, eu, Maria, já tenho algum tempo de crente. Eu já tenho algum tempo de crente. E eu era um gentio no mundo, abençoados, como muitas ovelhas hoje. Um gentio no mundo, que cria em Deus, mas não ia para a igreja. Eu não ia para a igreja, abençoados. Eu vivia a minha vida, abençoados. Eu creio em Deus, alguém chegava e evangelizava. Não, não é assim. Tudo começa assim. E antes de chegar no MGA, eu já era crente. Da Igreja da Lei. Eu tinha uma irmã, abençoada, que ela está aqui hoje. Dava minha irmã. Beijo carinhoso para você, Dava. Então, abençoados, eu recebi a graça aqui no MGA. A graça, abençoados, para vocês que estão vendo, a graça, a gente recebe a graça, abençoados, com consentimento do Espírito Santo de Deus. A graça será revelada para vocês, abençoados, no tempo certo, no tempo de Deus. Não por força, não por violência, a graça será revelada. Não aos que, alguns aí que já estão vendo aí, acompanhando o apóstolo Marcos Gomes, ou alguém aí já me conhece. Alguns já, né? A maioria aqui, hoje era o apóstolo Marcos Gomes, está aqui, né? Abençoados. Então o apostolado, esse testemunho meu para vocês, tem gente aí que vai entrar, que não me conhece. Tem gente aí que já está me acompanhando lá no Graça sobre Graça Macedo, no meu canal. Então, o tema é como recebi a graça. Eu tinha uma irmã, abençoados. Eu era um gentil, que não era crente. De repente, um dia eu fui para a igreja, não é? Me evangelizaram lá e eu fui para a igreja, abençoados. Uma igreja da lei. E eu fiquei numa igreja da lei, não, minto, abençoados. Eu fui, a primeira igreja que eu fui foi uma igreja da graça, um ministério pequeno, com poucas pessoas ali em São Bernardo. Porque a minha irmã, ela era dessa igreja, a igreja que não realizava batismo. E eu fiquei ali, abençoados, nessa igreja, por uns 3 anos, mais ou menos. E durante esse tempo que eu fiquei lá, ali não tinha batismo. A minha primeira igreja era uma igreja da graça, onde não tinha batismo, hein? E eu fiquei por ali por um tempo, congregava com a minha irmã, né? Ela já era da graça, né? E ela me evangelizava. E eu fui. Fiquei uns 3 anos. Mas com o tempo, dentro desse ministério, eu ficava, mas aqui não tem batismo. Mas que estranho isso, né? Toda igreja tem batismo, por que aqui não tem batismo? E ela explicava para mim. Mas eu não entendia, abençoados. Eu não entendia que era o Espírito Santo de Deus que ia fazer a obra, eu não sabia. Ela dizia para mim, abençoados. Ela dizia. Mas Jesus se batizou porque Jesus era um judeu, estava debaixo da lei. Era um judeu. Mas não é meu assunto agora, abençoados. Mas eu achava tudo muito estranho. Não tem batismo aqui? Congreguei uns 3 anos. E eu saí dessa igreja, abençoados. Eu saí. E disse para minha irmã, eu não vou mais nessa igreja. Eu vou para uma outra igreja. E eu fui para outra igreja. E eu fiquei novamente nessa igreja, abençoados, uma igreja da lei. Saí de uma igreja da graça para ir para uma igreja da lei. E essa igreja tinha ordenança, tinha batismo em águas.
E um dia eu lembro que o ministro de Cristo lá, esse ministro, isso aí era meados abençoados de 2015, 2014, esses acontecimentos. Então, eu fui para uma igreja da lei. Lá tinha batismo, lá tinha ordenança, né? E eu lembro que um dia o ministro de Cristo, ele estava usando uma passagem de Filipe. Não, eu não vou trazer essa passagem de Filipe hoje. O Espírito Santo nem me levou nessa passagem. Mas um dia, estava havendo um batismo. E eu fui para essa igreja e fiquei lá por um bom tempo. Acho que 2, 3 anos. E eu me batizei. Então, o ministro de Cristo lá, naquele dia, estava realizando batismos. E ele usou essa passagem de Filipe. E ele disse: quem quiser se batizar nessa noite. E eu fui e me batizei nas águas como todos. Como todas as igrejas. Eu me batizei, abençoados. E ali eu fiquei congregando por uns 3 anos, mais ou menos. E foi acontecendo muitas coisas durante esse tempo. Muitas coisas, como na nossa vida acontecem muitas coisas no nosso particular, não é, abençoados? Então, eu fiquei nesse ministério. E, novamente, esse ministério já era o mover do Espírito Santo abençoado. Eu voltava para minha casa. E quando eu voltava para minha casa, eu me sentia vazia. Eu pensava comigo mesmo, eu e minha carne. Eu mesmo pensava comigo, mas caramba, eu estou voltando vazio, eu não tenho uma palavra. E, novamente, o Espírito Santo de Deus mexeu comigo. E, novamente, ele fez como ele faz com todo mundo. Porque o ser humano, ele começa a falar um monte de desculpas. Porque está tarde, porque eu queria congregar de manhã, porque a igreja está muito longe, porque fulano não vem comigo. Então, nós começamos, abençoados, a ficar aqui, a ficar ali. Eu não gosto daqui por causa disso. Eu não está legal aqui. Eu vou para aquele ministério. Eu não estou gostando daquele pastor. Eu não estou gostando daquela palavra. Abençoados. E eu fiquei nesse ministério. Me batizei. E aí o Espírito Santo começou de novo a mexer comigo. E eu saí dessa igreja, da lei. Fui para uma outra. E fiquei nessa outra uns 3 anos também, ou menos. Não é? Era mais perto de casa. Quanta gente não fala assim, eu não vou para lá. Eu não vou para lá porque é muito longe. Então, abençoados. Só na Igreja da Graça, agora eu estou me lembrando aqui, na Igreja da Graça, abençoados, onde não havia batismo, era uma igreja que estava ali no centro. E depois, ela saiu dali do centro e ela foi lá para o Baeta. Não sei se alguém aí conhece aqui, né? Não sei se alguém conhece aí, é um bairro, né? O Baeta, não é, Dava? Não foi para lá, para o Baeta? Pastor Antônio? Aí nós fomos para lá. Né? Então, a igreja aqui no centro de São Bernardo saiu e ela foi lá para o Baeta, um bairro que tem aqui no centro de São Bernardo. E eu fui. Depois eu passei por uma igreja perto, né, da minha casa. E depois, como eu disse, então, na verdade, foram 4 igrejas. Muitos têm essa situação. Quantas ovelhas hoje não passam por isso? E depois, essa igreja onde eu fui batizada, você contar quando a gente é pequenininha, que a mãe da gente leva a gente na igreja católica, não é? Você contar essa, né, abençoados? Mas aí, né? Depois de adulta, eu fiz as minhas escolhas, né? E aí, abençoados, eu fui para uma igreja, saí dessa onde eu fui batizada, e
E fui para uma outra. Uma igreja batista. E eu cantava, e eu louvava. Era de manhã. Até que o Espírito Santo de Deus me tirou de lá novamente. Porque o mover é do Espírito Santo de Deus. E essa minha irmã, ela continuou na Igreja da Graça. E eu continuei abençoado. A Maria, eu. A minha irmã continuou. Um dia essa minha irmã chegou no meu portão. Ela chegou no meu portão. Antes de chegar no meu portão, ela me trouxe para o ministério. Ela veio primeiro que eu. Ela veio primeiro que eu para o MGA. E um dia ela me fez um convite. Eu já não estava gostando mais de ficar ali, naquela igreja batista. Era de manhã e tudo, pertinho da minha casa. Mas não era o que a Maria queria. A Maria é tão matinal, a Maria agora está congregando de manhã, achei a igreja certa. Está pertinho da minha casa. Achei a igreja certa. Até que essa minha irmã, um dia, fez um convite para mim. Vir ao MGA. E eu vim. Me lembro, eu vim com ela. E depois, abençoados, eu vim só fazer uma visita. Eu só vim fazer uma visita aqui, abençoados. Eu só vim fazer uma visita. Mas o Espírito Santo de Deus não quis que eu fizesse só uma visita. Ele não quis. E num piscar e abrir de olhos. Porque as coisas do Senhor é assim, é num piscar e num abrir de olhos. Eu não fui mais para a igreja batista. Não fui mais, abençoados. Aí a minha irmã, eu me lembro que eu vim sozinha. Ela chegou no meu portão nesse dia. E eu falei para ela, você não está indo mais naquela igreja? E ela falou algumas coisas para mim. E eu, abençoados, eu saí da onde eu estava. Eu saí da onde eu estava. O Espírito Santo de Deus, um dia, colocou em meu coração. Eu vou sozinha. Peguei o endereço. E vim. Estava sentada ali, mais ou menos onde está aquele irmão. Me ajoelhei, porque no ministério da onde eu vim, a gente ajoelhava. Sem problema nenhum. Todo joelho se dobrará diante do Senhor. E meu joelho se dobrava. E toda língua confessará que o Senhor é o Jesus, o nosso Senhor. E eu confessei o Senhor Jesus. Todo joelho se dobrará. Não há mal nenhum, abençoados, em se ajoelhar. Eu não tenho problema nenhum com isso. E eu sentei ali, abençoados, aqui do meu lado esquerdo, né? Estou aqui do meu lado esquerdo. Eu sentei ali, sozinha. Eu vim sozinha. Eu sentei sozinha. E ali eu fiquei. O apóstolo Marcos Gomes passou pelo corredor, pegou na minha mão, me deu um graça e paz. E eu fiquei ali, sentada, ouvindo a pregação da graça. E ali eu fui um dia, eu fui um domingo, e eu fui outro, e eu fui outro. E de repente, eu que chamei a minha irmã, vamos voltar lá.
E aqui nós estamos até hoje, tem 3 anos que eu estou aqui. E eu lembro o louvor ainda, abençoados. Somos escolhidos de Deus, chamados para o seu louvor, justificados pela fé em Jesus, predestinados a uma eterna redenção. Somos escolhidos de Deus, chamados para o seu louvor, justificados pela fé em Jesus, predestinados a uma eterna redenção. E hoje, para a glória de Deus, para a glória de Deus, a graça de Deus, abençoados, não somos nós, é Ele. A graça de Deus é assim. No novo pacto, na nova aliança, é o mover de Deus. Ele faz manobras, Ele leva, Ele guia, Ele te tira daqui. Vocês aí que estão hoje acompanhando a graça, e se um dia vocês pensaram, essa igreja está longe, eu não vou não. Saiba que há um tempo para todas as coisas. Saiba que há um tempo para todas as coisas, abençoados. Então, quando o Espírito Santo de Deus tem um propósito na nossa vida, aleluia! Ele vai cumprir o propósito dele. Quando ele tem um propósito, ele vai cumprir, abençoados. E ele não vai pedir conselho para ninguém. Ele não vai perguntar se você aceita, se você não aceita. Ele vai fazer. E hoje, para a glória de Deus, eu estou aqui, abençoados, nesse MGA. Ministério, Graça e Apostolado. Trazida pelo Espírito Santo de Deus. Você, a fé vem pelo ouvir, abençoados. E eu comecei a ouvir as pregações do MGA. E o Espírito Santo, ele foi testificando comigo. A fé vem pelo ouvir. Romanos 10, 17. E o Espírito Santo de Deus, ele foi testificando a palavra comigo. Hoje, abençoados. 2018. Eu cheguei aqui. 2018. Não é? E aqui eu estou para a glória de Deus. Hoje eu vim dar esses testemunhos. A graça me foi revelada primeiramente por Deus, porque Ele guia e Ele quem faz todas as coisas. O mover de Deus na minha vida, abençoados. Não por força, não por violência. Pelo Espírito eu cheguei até aqui. Pelo Espírito eu cheguei até aqui. Então Deus tinha um propósito na minha vida. Eu, evangelista da graça, eu sou apaixonada pela graça. Eu sou convicta da minha salvação. O MGA, ele não tem obras. Então, abençoados, por causa do batismo, um dia eu saí da Igreja da Graça. E fui para um ministério. Onde eu me batizei. Então, eu tenho mais alguns minutos, então eu vou ler aqui. Porque foi o danado do batismo, né, que fez eu sair da graça. Então, eu quero que vocês abram suas Bíblias comigo, abençoados, em Mateus, capítulo 3. Eu sou contigo, não temas, nem te espantes. Eu sou teu Deus, o teu amigo. Deus é o nosso amigo, abençoados. Então, eu vou ler com vocês Mateus 3. Então, foi aqui que eu cheguei. E eu recebi, concluindo o meu testemunho, eu recebi a graça
Através do MGA, abençoados, aqui. Nesse ministério. Ministério, graça e apostolado. Eu recebi a graça através do apóstolo Marcos Gomes. Alô? É bom que vocês saibam disso. Eu recebi a graça através do apóstolo Marcos Gomes, concedida pelo Espírito Santo, é claro. Igreja nenhuma, abençoados. A graça e o apostolado. A igreja sem obras, porque Cristo fez por nós. Vocês vão acompanhando o apostolado. Muitos já estão aí, já estão no apostolado. Inclusive, acharam que o Marcos Gomes está aqui. Abençoados. Eu sei que os discípulos de Jesus gostavam muito dele. Eles queriam os discípulos de Jesus. Mas um dia, Jesus foi, não é? Como eu disse logo no início, um dia o Senhor, Ele tira alguém muito querido de nós. É por isso que nós não somos da carne, abençoados. Um dia eu ouvi uma frase. Não se apegue tanto à carne. Não se apegue tanto à carne, abençoados, porque um dia o Senhor, Ele tira. Um dia o Senhor leva. Vamos lá. Vamos lá, abençoados. Mateus 3. Vou dar aqui, abençoados, uma pequena ministração para vocês. Com aquilo que o MGA já me ensinou, com aquilo que o apóstolo Gomes já me ensinou, com aquilo que o Espírito Santo de Deus já me ensinou. Mateus 3. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizendo: arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Lembrando a vocês, abençoados, os que estão dentro do apostolado já conhecem a graça de Deus, mas tem alguns que não conhecem. Não receberam, porque ainda se encontram no ministério da lei. Batismo, uma obra extremamente judaica. Uma obra para os judeus. E nós somos gentios. Mateus, Marcos, Lucas e João, livros históricos. Então, aqui, antes de Cristo, nós estamos depois de Cristo. Você, eu, nascemos depois de Cristo. Então, vocês vão saber um pouquinho sobre o batismo. Por que não realizamos o batismo? Este é aquele de quem o profeta Isaías falou ao dizer. Então, João Batista, não é? Um profeta. Estava lá na Judeia. E pregando, não é? Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizendo: arrependei-vos, pois está próximo o reino de Deus. Este é aquele de quem o profeta Isaías falou ao dizer: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Então João Batista, ele fazia batismo antes de Cristo. Antes da cruz. Havia batismo nas águas. Nós estamos depois da cruz. Em graça, nós estamos depois da cruz. 4. As roupas de João eram feitas de pelos de camelo. E ele trazia um cinto de couro na cintura. Seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. 5. Então iam ter com ele os habitantes de Jerusalém. Nós não estávamos naquele tempo, nós não somos judeus, nós somos gentios. Amém, abençoados? Isso era para aquele tempo, existem 2 tempos, abençoados. Aqui é um tempo da lei.
Então iam ter com eles os habitantes de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região circunvizinha ao Jordão. Confessavam os seus pecados e eram batizados por ele no rio Jordão. Confessavam os seus pecados. Mas aí a nova aliança chegou. E se alguém pensa que Cristo, que Jesus veio brincar de morrer na cruz, ele não veio, abençoados. Jesus não veio brincar. Jesus veio para remir os nossos pecados e ele fez isso. Vamos para Romanos. Abra suas Bíblias em Romanos 6, verso 3. Romanos 6, verso 3. Eu estou lendo para vocês sobre o batismo, abençoados. No Graça sobre Graça Macedo tem um estudo lá, tá bom? E no Ministério Graça Apostolado também, lá na playlist do Ministério Graça Apostolado, coloque lá, abençoados, no Ministério, coloque lá no YouTube, Ministério Graça Apostolado, Apóstolo Marcos Gomes, que já vai cair lá. Lá tem nas playlists explicado um pouco melhor sobre o batismo. Como eu disse para vocês, eu sou evangelista da graça, amém, abençoados? Então, lá o mestre, o apóstolo, não é? Ele vai explicar mais detalhadamente para vocês, abençoados. Então, vamos aqui para Romanos 6, 3. Vamos para a graça de Deus, abençoados. Agora vamos para o novo pacto. Um antigo pacto, onde as pessoas se batizavam na água, não é? Então, ali, as pessoas todas iam e se batizavam. Hoje, o que eles fazem? A piscina, não é? As pessoas vão lá, entram na água e volta, não é? Morreu, ressuscitou, e aí é a nova criatura. Mas a água é uma simbologia, abençoados, da lei. Viria coisa muito melhor para nós, abençoados. Oh, glória a Deus. Aquilo ali era uma simbologia da lei. Vamos primeiro, abençoados? Não, tá certo. É Romanos mesmo. Hoje nós somos batizados com o Espírito Santo de Deus. E Jesus, ele disse para os seus discípulos: vocês não vão ficar sozinhos. Vocês não vão ficar sozinhos. Por isso que o Espírito Santo hoje, abençoados, 1 Coríntios 3,16, ele habita em nós. Porque lá no antigo pacto, antes da cruz, Jesus de Nazaré fazia batismo e até se batizava. Em sua carne ele se batizava. Mas nós não somos mais da carne, abençoados, nós somos do Espírito. O apóstolo Paulo falou, daqui para frente, no novo pacto, falou, daqui para frente no novo pacto, não olhamos ninguém segundo a carne. Amém, abençoados? Então, isso é fácil para os que estão dentro do apostolado e recebeu a graça. Então, os que receberam a graça já são convictos que não é o batismo que salva. Antes de Cristo, sim, era uma simbologia da lei. No novo pacto, somos batizados em Cristo, em sua morte. E a gente vai conferir isso na Bíblia. Amém, abençoados? Romanos 6, verso 3. Romanos 6. Vamos ler aqui uns 3 versículos. Aqui é a graça. E eu me encantei com a graça. E eu sou convicta da graça, abençoados. Muitos se apegam, não é? Ali em Marcos 16. Maria, mas lá em Marcos 16 diz que se a gente não for batizado, a gente não é salvo, a gente é condenado. Abençoados. Condenado. Mas Paulo diz que não há nenhuma condenação em nós. No novo pacto, não. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Paulo disse. Romanos 8, não é? Qual é a condenação que nós temos hoje? Mas se você não se batizar, você vai para o inferno. Como assim, abençoados? Nós estamos no novo pacto. Em sua morte, nós fomos batizados. Alô?
Estamos no novo pacto, abençoados. Vamos lá, Romanos 6. Paulo recebeu a graça. Graças a Deus que Paulo recebeu a graça. Paulo escreveu 10 cartas, 14 cartas, abençoadas, 14. A graça de Deus está nas cartas do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo recebeu a graça de Deus e ele escreveu 14 cartas, 10 cartas para a igreja da terra e 4 cartas ministeriais para a igreja local. Tá certo, abençoados? Então, a graça de Deus, de Romanos a Hebreus. 10 cartas para a igreja. Todos deveriam estar aqui. Mas, infelizmente, por um mover de Deus, não por força, não por violência, muitos não entendem a graça. Muitos não recebem a graça. Muitos pensam que só é batizado com o Espírito Santo depois que afunda nas águas. Rudimentos pobres e fracos. Obra morta. Romanos 6. Que diremos, pois? Paulo falou. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça aumente? 2. De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, vivemos. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? 3. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados, alô? Abra os seus ouvidos, abençoados. Você que ainda não recebeu a graça. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte. Alô, abençoados. Vamos trocar a água pela morte de Jesus. Água no velho pacto. Água, uma simbologia da lei. A água não salva mais ninguém. Quem nos salvou, abençoados, em sua morte, Jesus. Então, hoje, quando alguém virar para vocês e dizer a vocês, vocês precisam vir aqui na frente para vocês serem batizados. Você para, abençoados, e ouça, ué, mas eu ouvi aquela pregação e aquela pregação diz que eu sou batizada em Cristo Jesus, em sua morte. Abençoados, nós estamos depois da cruz. Quando você nasceu, quando eu nasci, Cristo já havia feito muitas coisas lá na cruz. E agora que você vai saber disso. Olha, abençoados, que vocês recebam a graça e o apostolado. Porque o justo viverá pela fé. O justo, ele não vive por obras. O apóstolo Paulo, ele disse, se é por obras, já não é pela graça. Então, se você tem que fazer uma obra, afundar nas águas, para você ser salvo, aí você já está fazendo uma obra. E na nova aliança, o justo, ele vive por fé. E agora, abençoados, que diremos, pois? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Cristo, fomos batizados em sua morte? Não foi água, abençoados, não é água mais. Não é água mais. Vamos para Hebreus 10, verso 1. Abra os seus ouvidos, que você não é obrigada, ou abençoados, a entender hoje, a compreender hoje. A graça é assim, ela é um pouquinho hoje, depois um pouquinho amanhã, e um pouquinho depois, e depois mais um pouquinho. A graça é assim. Ah, Maria, mas eu não concordo. Ou abençoados, alô, nem por força, nem por violência será o Espírito Santo de Deus. Amém, abençoados? Espírito Santo.
Ele testifica com o nosso espírito. O Espírito Santo de Deus testifica com o nosso espírito. Então, a gente vai aqui para Hebreus. Vamos lá, abençoados. Hebreus. Hebreus 10. Hebreus 10. Bem no finalzinho, viu, abençoados? Olha, depois de Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus. Hebreus 10. Hebreus 10. Tem uma pregação, abençoados. Eu nunca vou me esquecer dessa ministração. A lógica da graça. Quando eu ouvi essa pregação do apóstolo Marcos Gomes, eu chorei muito. Porque hoje eu vejo os filhos de Deus com medo de não ser salvo, com medo de diabo, né? Eles vêm para a igreja por causa de tantas coisas, não é? Mas há um tempo para todas as coisas, não é, abençoado? Há um tempo. Hebreus 10. Vamos ver o que o Paulo nos ensinou aqui, olha. Hebreus 10. A lei, nós não estamos debaixo da lei, não é, abençoados? Estamos debaixo da graça. Então, o fim da lei é Cristo. Hebreus 10. A lei, tendo a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, não pode nunca, pelos mesmos sacrifícios, continuamente se oferecem de ano em ano a aperfeiçoar os que se chegam ao culto. 2. De outra sorte, não teriam deixado de ser oferecidos. Pois tendo sido uma vez purificados, os que prestam culto nunca mais teriam consciência de pecado. Que já começa um assunto de pecado, não é, abençoados? Eu quero mais hoje é falar sobre o batismo. 3. Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz recordações de pecados. 4. Porque é impossível que o sangue de touros e de bodes retire os pecados. Porque na antiga aliança, não é? Se aspergia o sangue lá de um boi, não é? De um animal lá. E eles ficavam fazendo sacrifícios, não é, abençoados? E hoje, não é mais sacrifícios. Não é mais por sacrifícios, agora é pela graça de Deus. Amém, abençoados? Porque é impossível que o sangue de touros e de bodes tire os pecados, porque quem remiu os pecados foi Cristo. Por isso nós somos uma nova criatura no Espírito. Por isso nós somos uma nova criatura. 5. Pelo que ao entrar no mundo diz, sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Então, o corpo de Jesus, ele foi para o madeiro e remiu, retirou os nossos pecados. Então, se o batismo é para você ser salvo, é para você ali se batiza aqui, não é? Para você não ter pecado, para você ser salvo e você não ser condenado. Ou abençoados. Obra judaica. Então, abençoados, eu saí. E essa graça não me era revelada. Ela não era revelada. Eu quero ir me batizar. Toda igreja batiza.
Mas aqui no MGA a graça me foi revelada. Hoje eu sei que teve um corpo preparado no madeiro. Hoje eu sei. Então, essa graça, abençoados, ela me foi revelada. E quando a graça é revelada, abençoados, Jesus, ele disse. Eu vou ler. Vou ler aqui em Romanos 8. Romanos 8. Eu já vou terminar, tá bom, abençoados? Eu já vou terminar. Eu quis falar um pouquinho de batismo, e em sua morte, na morte de Jesus, abençoados, nós fomos abençoados, por isso que nós temos hoje o Espírito Santo de Deus. Vira moeda, abençoados, nós somos de Deus, nós somos de outro. Romanos 7,4. Vira moeda. Lá Jesus de Nazaré, lá ele cumpriu a ordenança. Lá ele estava em sua carne. Lá Jesus de Nazaré, ele disse, eu vim para cumprir a lei. Eu não vim para revogar a lei. Então, o batismo era uma ordenança da lei. Ele era judeu. Então, ele tinha pecado? Não, ele não tinha. Não é? Ali havia um pecado, o pecado de Adão. Então, precisava vir, precisava se arrepender de tudo aquilo ali, não é? E precisava afundar para ser uma nova criatura. Vira moeda depois da cruz. Aí Jesus morreu, ressuscitou. E hoje é o Cristo que vive em nós, o Espírito Santo de Deus que habita em nós, não é, abençoados? Então, quando alguém vai falar para você que você não vai ser salvo porque você não se batizou, você vai dizer para essa pessoa, em Romanos 8, nada me separará do amor de Deus. Nada me separará do amor de Deus. Nem a altura, nem a profundidade, nem a morte, nem a vida. Por quê, abençoados? Porque pela graça sois salvos. Porque pela graça o Senhor remiu. E além disso, abençoados, isso foi para aquele povo antes da cruz, hein? Isaías, Jeremias, Paulo, todo aquele povo antes da cruz estavam debaixo de um pecado. O pecado que foi aniquilado pela morte de Jesus. Nós? Você quer saber, abençoados, depois da cruz? Quando eu nascemos, já nascemos sem o pecado. Foi sem o pecado. Porque quando você e eu nascemos, já havia um feito de Deus. Glória a Deus. Quem pode dizer glória a Deus? Então, isso são verdades, abençoados, que não há. Não, 95% das igrejas, infelizmente, eles não sabem dessas verdades. Porque a revelação não é, abençoados. Eles ainda precisam fazer. Marcos 16:16. Marcos 16:16 não é texto para nós mais, ou abençoados. Jesus estava ali em sua carne. Se creres, será batizado e será salvo. Então, eu vou finalizar, abençoados. Pela graça de Deus, sois salvos por meio da fé. Abra suas Bíblias no jargão da graça. Efésios 2. Efésios 2, verso 8. Abra suas Bíblias no jargão da graça. Efésios 2, verso 8. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é um dom de Deus. Mas eu tenho que me batizar. Alô? É um dom de Deus. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto o que, Maria?
Ser salvo. E isto não vem de vós. Mas eu tenho que me batizar, Maria, para me ser salvo. Isto não vem de vós. É um dom de Deus. Vamos repetir, abençoados? Efésios 2, verso 8. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós. É um dom de Deus. Não das obras. Abençoados. Fazer batismo em água não é uma obra? Paulo disse, se é por obras, já não é pela graça. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós. É um dom de Deus. 9. Não das obras, para que ninguém se glorie. Eu estou salvo porque eu me batizei, irmão. Aí você... vamos lá na igreja, né? Hoje é dia de batismo e tal. Eu mesmo fiz isso, abençoados. Eu convidei uma amiga para ir para a igreja, eu lembro dela. E ela ficou ali comigo. Aí quando o pastor falou, né? Aceita Jesus essa noite, tal. E eu empurrei ela assim, ó, com o ombro. Ih, para você aceitar. Ela não foi não, abençoada, lá na frente não. Ela é de outra congregação, minha amiguinha. Então, na graça, abençoados, não é por obras, para que ninguém se glorie. Eu me batizei, eu aceitei Jesus, eu. Tiro eu, abençoados. Porque quem faz a obra é o Senhor, amém, abençoados? Quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus. Por isso que nós estamos aqui, com essa graça maravilhosa, vivendo sem obra, vivendo sem obra, abençoados. Crendo por fé, não é? Pois é pela graça que sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós. Isto é um dom de Deus. 9. Não das obras, para que ninguém se glorie. Aquele que se glorie no Senhor. Amém, abençoados? 10. Pois sois feitura sua. Pois somos feitura sua. Criados em Jesus. Criados em Cristo Jesus. Para as obras boas, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Não é? Então, pela graça, sois salvos. Pela graça, sois eleitos. Pela graça, foste comprado por um bom preço. Então, quando alguém dizer para você que você não é um filho de Deus, que você não cumpriu as obras, quando alguém disser para você que as águas é que vai te salvar, você diz que foi o sangue do Senhor Jesus quem me salvou. Você diz, abençoados, que em Cristo você foste comprado por um bom preço. Quando alguém disser para você que você está cheio de pecados, você diz para a pessoa: mas o Senhor, Ele veio e remiu e retirou os meus pecados. Como assim que eu estou cheio de pecado? Nós somos do Espírito de Deus, abençoados. E onde há o Espírito Santo, não há pecado. Eu vou ver mais um texto, o último. Então você vai dizer: eu fui comprado por um bom preço, na nova aliança. Eu sou reconciliado com Cristo. Filipenses 3,15, eu sou perfeito em Cristo. És a luz do mundo. És o sal da terra. Nós somos tanta coisa na nova aliança. Mas as verdades de Cristo não se ouve mais. Não se prega mais. Por isso que Paulo disse: pregue e não se cale.
Porque ainda a verdade de Cristo está oculta para muita gente. Oculta, abençoados, para muita gente. Eu quero achar um texto aqui, se o Senhor me permitir me ajudar aqui, me auxiliar, abençoados, eu já falo com vocês. Glória a Deus. Vamos lá, o Romanos. Romanos 4, verso 25. Estou ficando à vontade com esse microfone, hein, abençoados? Eu fiquei nervosa, hein, abençoados? Mas estou ficando à vontade, hein? Glória a Deus! Ao Rei dos Reis, ao Senhor do Senhor, que nos faz todas as coisas. Romanos 4, verso 25, abençoados. Romanos 4, verso 25. Ele foi entregue por nossos pecados e ressurgiu para a nossa justificação. Jesus foi entregue no madeiro pelos nossos pecados. Povo antes da cruz. Nós ganhamos aí um brinde, não é? Nascemos já com... já nascemos aqui sem o pecado de Adão aí, não é, abençoados? Romanos 4, 25. Ele quem? Jesus foi entregue por nossos pecados e ressurgiu para a nossa justificação. E hoje, na graça, abençoados, somos justificados em Cristo. Somos perdoados, porque não há nenhuma condenação em nós mais, abençoados. Se o homem disser alguma coisa para vocês, em Cristo você vai dizer: Ele me salvou, Ele me justificou, Ele me predestinou, Ele me escolheu antes da fundação do mundo, Ele me escolheu, Ele me elegeu. E hoje eu sou reconciliado com Cristo. É assim que você vai dizer, abençoados. Amém? E para finalizar, abençoados, quando eu cheguei aqui no MGA, em outubro de 2018. Outubro de 2018. Aí a gente tem um grupo. O apóstolo Marcos Gomes, ele tem alguns grupos, não é? De alguns eleitos. E assim que eu recebi a graça, eu entrei nesse grupo. E a primeira pergunta... Eu não vou explicar isso hoje, hein, abençoados. Mas a primeira pergunta que eu fiz para o apóstolo no grupo, eu me lembro até hoje, hein? Está aqui. João 15. Vou finalizar já, abençoados. Vou finalizar, abençoados. João 15. Primeira pergunta, hein? Texto da lei, que ainda se aplica. Filhos de Deus, dentro das igrejas. Que não é palavra para nós, abençoados. Não é, e eu ouvi, eu fui perguntar para o apóstolo Marcos Gomes. Me lembro da minha primeira, essa foi a minha primeira pergunta para ele. Eu vim da lei. João, verso 15. Verso não, abençoados, abra aí. É João 15. Capítulo 15. Vamos ler aqui, mas eu só vou ler. Amém, abençoados? Eu já estou passando do meu horário. Só mais uns 2 minutinhos. João 15. 1 ao 9. 1 ao 9. Eu sou a videira, disse Jesus. Eu sou a videira. O meu pai é o agricultor. 2. Todo ramo em mim que não dá fruto, ele o corta. E todo ramo que produz fruto, não vou explicar esse texto hoje, é só uma porta aqui que eu estou abrindo, mas outro dia. Ele o poda, para que produzimos mais frutos ainda. 3. Quanto a vós,
já estáis limpos por causa da palavra que vos tenho falado. 4, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Alô, nós estamos em Cristo. Aqui Jesus. Vira a moeda, abençoados. Vira a moeda, abençoados. Vira a moeda. Agora, permanecei em mim. Nós não estamos em Cristo? Nós não estamos, Jesus, o Cristo? Alô? Nós não estamos com o Espírito Santo em nós? Então, nós estamos permanentes com o Senhor. Onde Ele vai, eu vou. Onde Ele vai, onde eu vou, Ele vai comigo, abençoados. Alô? Por isso que nada e nem ninguém nos separará do amor de Deus, diz lá em Romanos. 4, permanecei em mim. Aqui Jesus falando em sua carne. Isso não é texto para nós mais, abençoados. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. O ramo de si mesmo não pode produzir fruto se não estiver na videira. Tampouco vós podeis produzir fruto se não permaneceis em mim. 5, eu sou a videira, vós sois os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, eu sou a videira, vós sois os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Sem mim nada podeis fazer. Abençoados, sem o Espírito Santo de Deus hoje, se ele não se manifestar, nós não podemos fazer nada. Nós não podemos realizar nada. Porque é Ele quem nos concede, é Ele quem ajuda. Nós não podemos fazer nada se o Espírito Santo não se manifestar. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Sem mim, nada podeis fazer. 6, se alguém não permanecer em mim, será lançado fora como o ramo, e será tais ramos são apanhados e lançados no fogo e se queimam. Esse texto não é para nós, abençoados. Eu ouvi um abençoado esses dias postando esse texto e eu me lembrei de quando foi a primeira pergunta. Eu vim da lei, então eles falavam esse texto para mim. Esse texto não é para nós. Esse texto não é para você. Você não será lançado no inferno, abençoados. Alô? Você já está numa nova aliança com Cristo. E você, a ovelha do Senhor, ela é salva. Como que você é salvo e você será arrancado da árvore? Pela graça sois salvos, abençoados. Amém? Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Graça e paz para vocês. Um beijo carinhoso para vocês. E vamos dar uma grande palmas para o nosso Espírito Santo de Deus. Abençoado. Graça e paz. Beijo carinhoso para vocês.